Há ventos que sopram e passam, e há ventos que mudam o rumo da história. Cabo Verde, 35 anos de democracia. As vozes, as memórias e as ideias de quem ajudou a construir o Estado de Direito e de quem hoje o desafia a ser melhor. Ventos de mudança, às terças-feiras na RCV, com Carlos Santos. Viva, seja bem-vindo. Hoje recebemos no especial Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia, uma figura central da geração que no final dos anos 80 começou a desenhar os contornos da democracia cabo-verdiana, um nome discreto mas presente nos momentos decisivos da abertura política no arquipélago. Mário Gomes Fernandes pertence ao núcleo fundador do Movimento para a Democracia, o grupo que ainda antes de 1990 começou a questionar o futuro do regime de partido único e a articular uma alternativa política para o país. Integrou a primeira geração de quadros do MPD e participou ativamente no processo que conduziu às eleições de 13 de janeiro de 1991 e à construção do novo quadro constitucional e institucional do país. Foi deputado nacional e é nessa qualidade que esteve envolvido nos debates e reformas que marcaram a primeira década do pluralismo cabo-verdiano e desempenhou também funções de responsabilidade no aparelho do Estado, no momento em que Cabo Verde definia os alicerces do seu Estado de Direito. A partir daí, o seu percurso cruzou-se com a diplomacia, tornou-se num dos representantes externos mais experientes de Cabo Verde no espaço oeste africano, tendo sido embaixador acreditado junto de vários países da CEDEAO, com residência em Dakar, onde desempenhou dossiês de cooperação regional, integração económica e segurança. É com este percurso político que damos as boas-vindas a Mário Gomes Fernandes no quadro desta série Ventos de Mudança, 35 anos de democracia. Senhor embaixador, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia. Dr. Mário Fernandes, começo por lhe pedir um mergulho na memória, um recuo no tempo. Quando olha para o final dos anos 80, consegue identificar um momento ou reviver aquela sensação em que percebeu que o regime de partido único já não tinha margem de futuro em Cabo Verde? Bom dia novamente, bom dia a todos os ouvintes. Bom, na verdade, quando voltei dos estudos em 1982, depois de ter vivido inicialmente aqui em Cabo Verde o regime de Salazar, a minha geração, depois eu fui para a Roménia, após a nossa participação, eu diria nossa, porque os jovens na altura, a maioria seguiu para a independência nacional. E então fui viver 7 anos, porque eu fui para fazer um curso médio. Entretanto, lá só se faz curso superior, seja 3, seja de 5. E a escolaridade obrigatória era de 12 anos. Já em 75, quando cheguei, nós saímos daqui a 9 de outubro de 75. Depois, a minha maior decepção, ou não sei como dizer, foi o regime que eu encontrei, que me fez lembrar o regime Salazar. Não há liberdade de expressão, tudo centralizado, aquele grupo de jovens, eu nunca gostei, agora permito que eu diga, de estar integrado na JAC, apesar de ter sido convidado quando voltei, porque aquela imagem da Roménia era uma espécie de intriga entre eles, sobretudo no fim do curso. Portanto, quando voltei, em 82, imediatamente fui trabalhar na Sanocor, porque entreguei os documentos um dia, no outro dia estava lá na Sanocor, nem sequer sabia do que é que se tratava, que era uma empresa de importação, reparação de viaturas, máquinas, etc. Uma grande empresa na altura. Mas o que me surpreendeu foi uma situação que aconteceu comigo. Primeiro que eu diga aquilo que eu senti na altura. O comércio aqui em Cabo Verde, quando voltei, praticamente já não tinha liberdade de importação. Uma coisa muito difícil, porque a praia, São Vicente, na altura, até 74, as lojas aqui, em novembro, dezembro, a gente saía para ver as montras na cidade da praia e também em Mindelo.
Mas quando cheguei, as lojas praticamente estavam quase vazias. E tínhamos um quadro que veio da Suécia, estava no hotel. E nós queríamos que ele fosse para uma casa que nós arrendamos. E saí à procura de um colchão. Não havia loja nenhuma. E o meu azar nesse dia foi quando se vai para o hospital, subindo a rua, antes de Bossa Nova, a gente sobe, volta para a direita e chega a Bossa Nova, subindo. E o Rui Paiva tinha uma oficina ali. Havia um caminhão estacionado em cima do passeio. E quando vi um carro, um automóvel que vinha à minha direita, lá, eu não tinha estado nem sequer um ano aqui depois da minha vinda. Então, vi o carro, mas entre fazer marcha atrás e continuar, continuei. Fui para a frente, parei à frente da loja Bossa Nova e então para aquele carro. E um dos, não sei se era o condutor ou do passageiro, camarada, que da prioridade. E eu olhei para ele, sim, eu não podia dar, porquê? Porque o caminhão dificultou-me, não pude ver, e quando reparei que a Savinha já estava no meio da rua, entre fazer marcha atrás e continuar, continuei, até porque o senhor não vinha com grande velocidade. E se eu viesse com grande velocidade, não, quando a estrada diz, você não pode andar numa cidade em altas velocidades. Então, eu reparei que o vidro traseiro do automóvel estava descendo. Então era o então presidente da Assembleia. Camarada, a hora que boira, poder me reconhece. Eu olhei para a esquerda, filha velha, quer dizer, pedi desculpa, pronto. Tanto que era o presidente da Assembleia Nacional Popular. E depois continuei a procurar o colchão, cheguei à frente do JBC, na altura era pedonal, não era pedonal, não havia. Ao sair fui barrado com por dois polícias. Eu disse, que me disseram, está preso. Eu disse, o quê? Estou preso? E o que é que eu fiz? Sabrá lá em cima. Lá em cima é na enxada. Não vou. E um senhor, que era de Português Santos, disse-me, eu acho que o senhor deve ir sim. Eu percebi a mensagem. Disse, sim, mas o carro está bem parado, eu estou fora. Vai você e vai o carro. Eu entrei no carro a conduzir, fui para a esquadra, chego à esquadra, mandam-me tirar o cinto, o afiador de sapatos, depois as tantas, mas os senhores, o que é que eu fiz? Moço, mete-lhe naquela prisãozinha, cela, que tem lá dois andares, digamos assim, de cada lado. Encontro dois indivíduos. O que é que eu faço? Calma. As tantas, felizmente, já conheci o Cala, por causa do irmão que foi colega meu da Roménia. Ao ter conhecimento que lá estava, 15 minutos depois, abri a porta e saí. O que é que fizeste? Não sei. Quem te mandou prender? Não sei. E quando foi se informar, E depois fica lá até 6 da tarde. Foi o primeiro sinal. Outro sinal, mesmo quando a gente estava no arranque da empresa, o ministro Osvaldo, se permite que eu cite o seu nome, porque foi uma recomendação que eu achei estranho. Olha, é preciso não criar nem partido, nem sindicato na empresa. E ele reparou, observou que eu reagi. Não, é que senão não vos deixam trabalhar. Não queria isso. Caiu-me bem. Depois, lá fomos trabalhando, eu dava-me bem com todos, eu fui convidado para entrar na JAC, desculpei-me. Depois, a gente começou a ter a ideia que era preciso mudar. A nossa geração que veio do curso, porque uns estudaram na Roménia, outros na Alemanha, outros na antiga União Soviética, hoje em Cuba, mas todos nós, quando nós demos a nossa contribuição, era para que a gente tivesse um regime de liberdade de expressão, liberdade de reuniões, que nada disso aconteceu em Cabo. Portanto, nessa altura o descontentamento já estava a gerir. Já estava a gerir. O sinal mais forte, do meu ponto de vista, foi em 85, quando o regime PSV quis submeter a lista dos candidatos a deputado aos funcionários aqui na praia, se calhar, sociedade civil. Foi uma abertura, se calhar, um bocadinho tímida. E nessa lista, cada repartição, cada empresa, havia uma reunião para, digamos, votar, escolher. E aí surgiu o nome de Carlos Veiga.
E a verdade é que nós também tivemos conhecimento e íamos fazer as nossas influências para em todas as reuniões ele foi votado. E terá sido mais votado do que muitos que eram do aparelho da direção do partido. E daí entrou Carlos Veiga como uma pessoa... Portanto, ele foi sendo eleito nas estruturas de base até chegar a... Estrutura não, pelos funcionários e empregados das empresas. Ele teve votação mais do que muitos daqueles que constavam da lista quanto proposta do partido. E aí foi um sinal, quanto a mim, fortíssimo. Mesmo eu tinha sido convidado para entrar na lista do Tarrafal. Quem me citou, quem apresentou o meu nome, o meu e o do Vítor Fidalgo, foi o então delegado do governo Adriano Freire. Eu disse, não, nós éramos eu não sei se me vão aceitar, eu não sou militante do partido, não, eles vão meter gente, ok? Entretanto, a primeira vez o deputado para Tarrafal era um ministro, telefonou-me para irmos ao Tarrafal ter encontro com os funcionários aí na Vila do Tarrafal. Eu disse, ok, eu vou, mas como tenho um carro do Ministério, que era um Lada, a fazer rodagem, eu vou no carro que eu tenho, a gente se encontra lá. Visitamos todas as repartições e no fim do dia íamos fazer o balanço da visita. Chegamos aí no salão da Câmara Municipal, na altura não era Câmara, mas Delegacia Municipal, não me lembro agora o nome, como é que se chamava aquilo, porque a Câmara deixou de existir com a independência, do meu ponto de vista, e todos usaram da palavra, chegou a minha vez, eu disse, bom, eu não posso dizer muita coisa porque eu não conheço o programa do PCV. Eu não sei se esta afirmação não foi de agrado do então ministro, e quando era a altura de sair por outra freguesia, que é São Miguel, eu não fui convidado e meteram outra pessoa no lugar. Também aí a gente compreendeu que havia alguma vontade de abertura, mas muito tímida. Pronto, nós saímos, mas o Veiga ficou. E aí teve um papel, do meu ponto de vista, muito grande e muito importante quando chegou à Assembleia Nacional. Portanto, há alguns sinais que evidenciam um cansaço por parte da sociedade cabo-verdiana e este desejo de mudanças, portanto, isto a nível interno, mas no plano internacional também havia aqui alguns fatores que foram determinantes para, repare, quando o Mitterrand, da União Europeia, na altura não era a União Europeia, era a Comunidade Económica dos Países da Europa Ocidental, coisa do género. Sim. O Mitterrand teve que fazer um discurso, tanto quanto, não sei se digo ameaçador ou pedagógico, que daquela altura em frente, quem não instalasse o sistema de eleições para a democracia não iria ter apoio da União Europeia. Depois também a nossa gente compreendeu que Cabo Verde na altura entrou numa crise, que tinham que fazer algo para mudar o sistema. Talvez a visita do Papa, não me lembro bem quando é que aconteceu, terá influenciado, se calhar. Foi início de 90. Foi início de 90. 88, 90. 88, 89, se calhar. Também isso terá influenciado os nossos dirigentes aqui na Terra. Mas eu dava bem com todos, eu tenho que reconhecer isso. Aquele incidente aconteceu, depois fui lá pedir desculpas, entre aspas, mas eu nunca tive grandes problemas, não. E mesmo também para acrescentar, já nessa altura, foi em dezembro de 89, eu, Arnaldo Silva, Zena Pinto Monteiro e ainda mais dois cujos nomes já não me recordo, nós dissemos, vamos à minha casa, vamos sentar aí, gente, tem que fazer alguma coisa. Se cada um convidar 10, seremos 50 e tal. Entretanto, nesse dia, eu fui convidado para uma reunião da Direção-Geral da TACV. Encontrei lá o Tony Santos, perguntei, mas porquê é que estás aqui? Nós somos vários engenheiros, mas sou eu e tu. Quem nos convidou foi o então diretor-geral, que era o comandante Lobo, e por causa disso essa reunião não se realizou. E como estávamos em dezembro, já janeiro, praticamente para fevereiro, houve aquela abertura
e nunca mais se concretizou aquilo que nós queríamos fazer. Doutora Mário... Nunca mais, quer dizer, entre nós, sabemos. Exato. A politóloga Roselma Évora diz que a abertura foi um esforço conjunto da oposição e dos líderes do regime autoritário, referindo-se naturalmente ao PAICV, a ação da Igreja Católica também contou para a mudança, a influência das agências financiadoras da ajuda externa, como acaba de referir, e o desmoronamento do Bloco Leste Europeu. Como é que o núcleo fundador do MPD lia nessa altura essa evolução, os sinais, os ventos de mudança, com muita expectativa em torno dessa terceira vaga da democracia? Bom, eu não estou muito de acordo, embora não tenha elementos objetivos que me possam ajudar a fazer uma discordância parcial. Porque, repara, os quadros aqui já estávamos cansados do regime partido único. A nível de engenheiros, quisemos ter uma associação. Fizemos várias reuniões, mas nunca foi aprovado. E a associação só foi criada mais tarde, parece depois dos anos 90. Entre nós, havia um bar aí na Felicidade, no Platô. Todos os dias, às 2 horas, a gente se encontrava lá, porque trabalhava-se em dois como é que se diz? 2 períodos. Naquela altura, nós fazíamos comentários, mas sem medo. Era tudo uma insatisfação dos quadros sem chegados. Portanto, uma coisa é gerir ou governar Cabo Verde 75, 76 até 80. Outra coisa é governar Cabo Verde depois da chegada dos primeiros quadros em número já razoáveis em Cabo Verde. Aí nós tivemos que fazer alguma coisa. Eu creio que nasceu muito mais cedo em relação ao ano 21. Mas já havia nessa altura uma massa crítica. Sim, já havia. E um descontentamento que de facto tem crescendo em relação a... Depois, a adesão que o MPD teve. Tínhamos um problema de como atribuir o nome ao MPD. Movimento para a Democracia. Quem é que sugeriu esse nome já agora? Não me lembro bem, porque numa reunião, fizemos várias reuniões, umas vezes aí no Platô, no IPAS, antigo IPAS, outras vezes lá na Ponta d'Água, e finalmente foi aí na Escola Grande, a escola do Brasil. Foi aí que nós assinamos a declaração política. Já nessa altura, toda a gente queria uma mudança, e nós, quando criámos o MPD, inicialmente, se a gente eleger 1 ou 2 ou 3 deputados, teríamos lá um porta-voz. Entretanto, a coisa foi-se aumentando. A primeira aparição pública foi uma conferência de imprensa aí no Hotel Praia Mar, que tinha uma coisinha pequenina, porque não tínhamos a confiança que havia de muita gente. Foi dada pelo Eurico Monteiro? Monteiro. Depois é que fomos trabalhando, fomos visitando, fomos sentindo, e era pressão, tínhamos que eleger um coordenador. A eleição foi feita, a primeira volta havia empate entre Carlos Veiga e Eurico Monteiro. E para desempate, Eurico Monteiro, não, o Carlos Veiga fica o coordenador. É mais conhecido, era já um advogado da praça, e assim aconteceu, o coordenador saiu dessa eleição. Para depois termos que organizar a primeira reunião com mais gente, foi no 1º de maio, antigo 1º de maio ainda coisa. Parece que às 9 horas aquilo estava cheio de gente. A abarrotar de gente. Portanto, tudo isso são sinais de que, de facto, a população de Cabo Verde já queria mudança. Outras coisas que aconteceram entre 75 e 82, eu não estava cá, eu não posso dizer, mas a partir de 82 há coisas que marcaram para mim e que aceleraram o processo de mudança, que os dirigentes do PGC até estavam convencidos que iam ganhar, mas as coisas não funcionaram como projetaram. A declaração fundante do MPD é hoje um documento histórico. O doutor se lembra ainda de que forma é que foi escrita esse documento, como é que foi negociado, depurado? Vamos ser sinceros. Tínhamos lá vários juristas e quem nos apresentou a declaração já, o texto final, foi Jacinto Santos. Ele estava sentado na posição como eu estava, por exemplo, eu estava sentado ao lado, imediatamente. Daí que ele assina, e já conhecíamos o texto mais ou menos, eu assinei logo, e disse, bom, aqui vários advogados, se a gente tem problemas, vamos, temos caixa para nos defender. Assim nasceu a declaração que nós depois
a cada um dos presentes tive uma cópia para recolher as assinaturas. Portanto, a maior parte das pessoas que assinaram a declaração na folha que eu tinha para recolher foram empregados da TACV. Depois fui a São Vicente numa festa aí onde o José Patrício mora. Como é que se chama aquilo? Quando se sai da cidade, passando por Monte Sossego, chega-se aí antes de coisa. Havia uma residência como a escola náutica ou coisa do género. O José Patrício morava lá porque trabalhava na Cabo Nave. Encontrei lá um grupo de pessoas, técnicos, assinaram aquilo. Muitos eram militantes do PCV. Assinaram, queriam a mudança. Assim aconteceu, do meu ponto de vista. Portanto, o documento acaba por suscitar, salvo erro, quase 600 assinaturas. Sim, 600. Depois havia alguns estudantes que foram ameaçados, que tinham assinado. Tivemos que eliminar os nomes desses estudantes. Foram ameaçados por quem? Bom, disse que eu não vou afirmar porque não tenho prova, mas o que é certo, aconteceu que nós tivemos que eliminar nomes de alguns estudantes do liceu para não terem problemas. Mas eram mais ou menos 600 assinaturas. Muito bem. Em fevereiro de 90, o Conselho Nacional do PAICV declarou a intenção de fazer a mudança do regime para um sistema multipartidário. O MPD, já o dissemos, vai nascer em março de 1990, em que faz essa declaração política e reivindicou eleições livres, liberdade sindical, o direito à greve, a separação entre os poderes. A abertura política foi formalmente institucionalizada em setembro de 90, quando a Assembleia Nacional Popular convoca extraordinariamente, ou é convocada extraordinariamente para remover o artigo 4º, que reconhecia o PCV como única força política dirigente. Esta Assembleia institui a lei do regime jurídico dos partidos políticos, a lei eleitoral para a Assembleia Nacional Popular e para o Presidente da República, e a lei que reconhecia o direito de antena e de resposta aos partidos políticos, entre outros diplomas. Entre 19 de fevereiro até 13 de janeiro de 1991, nós temos aqui um país com um dinamismo, com uma efervescência política. Como é que viveu esse período? Olha, o 13 de janeiro, antes de 3 de janeiro, esse período de abertura política, eu inicialmente lembro-me do Sr. Pedro Pires, que foi lá encontrar-se com... Aquilo estava cheio de gente. Eu estava lá do engenheiro Ramos, éramos vizinhos. Eu disse, eu não acredito nisso. Não vai dar. Bom, ele também, se calhar, tinha mais informações. Bom, esperemos. E aconteceu porque, de facto, permitiu que a gente reunisse. Durante a reunião, talvez, houvesse gente que nos seguisse, não sei, mas, sobretudo, quem achava, de vez em quando abria a porta, encontrava sempre gente perto da porta, que eu não conhecia, mas estava lá. Não sabe se essas reuniões eram vigiadas pela Polícia de Segurança Nacional? Bom, é natural, do meu ponto de vista. Para quem estudou na Roménia, para quem vê o sistema que nós tínhamos cá, quando se diz que era um sistema autoritário, eu discordo. Era que é um sistema totalitário. Só ver o artigo 4º da antiga Constituição. Nós não podíamos fazer nada, nem liberdade para organizar associações, nem para fazer reuniões, nem para expressar, condenando a atitude deste ou daquele governante, ou mesmo do partido. O partido era citar antes do Estado. Era a mesma coisa que eu deixei na Roménia, vamos ser sinceros. Portanto, o autoritarismo... O que algumas pessoas têm dito, alguns investigadores, é que não é totalitário no sentido que não havia fuzilamentos em massa, não havia valas comuns, portanto, quando se compara o regime de partido único em Cabo Verde com outros até no continente africano... Olha, na Roménia, que eu soube na altura, gente que era assassinado, coisa do género, não tínhamos, não passava. Não passava, a informação, a comunicação era tudo controlada pelo Estado, pelo regime. E aqui era a mesma coisa, vamos ser sinceros. Os comerciantes deixaram de ter, como eu ia dizer, o direito de importação, senão com plafond, que era com BRP, o Boletim de Registro de Importação, não sei o quê, pela Direção-Geral... O famoso plafond, sim. Nós, para viajar, era o máximo 20 contos.
Mas aqui a nível da imprensa havia o Terra Nova, que ia fazendo moça. Terra Nova, essa coisa de justificar que havia liberdade de imprensa, eu discordo. Era a Igreja que tinha a sua força. A Igreja é uma instituição, vamos ver. Então o padre Fidalgo não tinha medo, escrevia, terá tido, ele já ouvi as declarações dele. Sim, ele foi julgado também. Sim, ele conseguiu resistir a tudo e todos. Eu não creio que mesmo a direção da Igreja não concordava muito que ele fizesse aquilo, talvez, mas ele, a sua convicção, teve a iniciativa e fez. Mas o resto, nada. Vamos ser sinceros. Portanto, aquilo que se passou aqui, até 90, que me desculpem, quem não concorda, pronto, é a minha percepção, fez-me lembrar o regime de Ceausescu. Mas o regime de Salazar permitia que os comerciantes importassem tudo. As galerias praia, o antigo BCV, aí na sede, era uma espécie de mini centro comercial, no tempo colonial. Televisores, automóveis na exposição, motos que a gente comprava, basta que você fosse funcionário, tinha já um crédito, comprava uma moto, pagava aos bancos. Eu lembro-me, a primeira moto era para pagar 500 escudos mensal, custavam 7.500 escudos. Portanto, até 74 as coisas funcionavam, a economia fraca, mas funcionava com a liberdade. Mas depois disso, tudo foi controlado pelo Estado. A EMPA concentrou tudo, cimento, frutas, tudo era concentrado. Então, qual é a diferença? Agora, autoritarismo é quase a mesma coisa, mas dá alguma liberdade. Não pretende controlar tudo, segundo aquilo que já li também. Mas totalitarismo sim. Para mim, foi o que nós vivemos até 1990. Muito bem, depois veio a campanha eleitoral, que é marcada por troca de insultos, acusações, mas no geral a campanha decorreu de forma normal. Existiam 28 círculos eleitorais para eleger 79 deputados. Com 62,5% dos votos, o MPD garantiu 56 das 79 cadeiras no Parlamento, enquanto o PCV, com 31,6% dos votos, elegeu 23 deputados e com maioria qualificada de 2/3, o MPD tinha assim poderes para mudar a Constituição. Dr. Mário Fernandes, o que é que representa para si o 13 de janeiro? Como já disse... Há quem diga que a democracia chegou com 15 anos de atraso. Bom, acha que em 74 havia... Não, 74 sobre 75 não, havia 74, condições para Cabo Verde ter avançar para um regime multipartidário, democrático? O 75 foi uma data que todos nós demos a nossa humilde contribuição para que houvesse 75. As greves que nós fizemos, as manifestações, a forma como recebemos os dirigentes que se encontravam na Guiné-Bissau. Porque na altura, a nossa referência era Mica Cabral, pelo menos para mim. O PGC não era tão conhecido. Mas com a queda do regime de Salazar e com a vivência que nós fomos seguindo também em Portugal, a PIDE que foi desmantelada, digamos assim, em Lisboa, em Portugal continental, depois passou por Cabo Verde, tudo isso levou a que os jovens sempre éramos rebeldes na tropa. Eu fiz a tropa, nós conhecemos o ambiente que nós vivemos lá, todos éramos contra a presença colonial. E o PGC apareceu porque o Amica Cabral, que era conhecido por todos nós, embora tenha sido assassinado, ainda estava na tropa. Quem me deu o primeiro aviso foi Domingos Mendes Júnior, que também fizemos a tropa juntos. E, a partir dessa altura, toda a gente queria independência. Bom, teremos feito um erro? Talvez sim. Mas nós não tínhamos a internet, não tínhamos a rádio, nós não tínhamos aquela formação que os jovens hoje têm em termos de como é que as coisas funcionam no mundo. Então, aparecem os dirigentes, passam as suas mensagens, nós aderimos e fizemos com que a UDC desaparecesse, a UPIC desaparecesse. A única diferença do PIC e PGC era que eles eram contra a unidade aqui na Cabo Verde. No fundo, também nós pensávamos como si, mas o PGC tinha mais força. E com a ajuda das Forças Armadas, movimento das Forças Armadas, fizeram com que os dois partidos desaparecessem daqui. Mas concorda com Humberto Cardoso quando diz que houve um assalto à esperança em 75? Bom, cada um tem a sua forma de viver o 25 de abril de 75, porque eu... Pela primeira vez na vida que eu pude expressar aquilo que eu que sentia foi na praça 2 dias depois.
Eu lembro quando falei, eu li no público, essa PIDE já não tem mais força. Eu seguia a Rádio Voz da América, a Rádio Portuguesa e BBC de Londres. A PIDE desapareceu, a gente agora pode falar. Depois fomos calados, 15 anos. Isso é um facto, não há como dar a volta. Mas tinha-lhe perguntado sobre o significado para si do 13 de janeiro. Bom, a independência teve um grande significado. Não resta dúvida, todos somos de acordo. Pôr em causa o 5 de julho é não ser patriota, é não ser justo e ser até contraditório comigo mesmo, porque eu dei a minha contribuição. Bem ou mal, dei. O 3 de janeiro foi a primeira vez que eu vi esse povo a vibrar como vibrou nesse dia. No dia seguinte, no dia e no dia seguinte. E com o 3 de janeiro, Cabo Verde parece que renasceu, ou então abriu caminho para seguir aquilo que nós aspirávamos antes de 5 de julho de 75. Repare, nós tínhamos aqui uma série de problemas. Você é para encontrar produtos aqui, o preço era exageradíssimo. Porquê? Porque a EMPA concentrava toda a importação. Depois, para viajar, você só podia levar 20 contos. Mas um dos benefícios da EMPA é a unificação do preço em todo o território nacional. Ou seja, alguém da Brava pode comprar os comerciantes. Um quilo de laranja, por exemplo. Eu não vou falar muito da EMPA, porque eu não trabalhei na EMPA. Sim. Na altura eu tinha chegado, preocupei-me mais com o meu trabalho, até foi a desculpa que eu dei para não entrar no partido, que me convidaram para Jaque, mas a verdade é esta. Para quem viveu o até 75 e para quem começou a reviver Cabo Verde depois de 82, havia uma grande diferença em termos de liberdade de comércio. Tudo era controlado pelo governo, pelo regime de então. E nós, com o 75, vimos que houve melhorias substanciais porque os preços baixaram. E para mim começou a baixar, sobretudo com a chegada dos chineses. Embora os produtos não fossem de grande qualidade, mas permitiu que muitos pudessem ter brinquedos, pudessem comprar roupas, sapatos. Houve uma mudança de que maneira? Mas a energia elétrica, praticamente a Ilha de Santiago não tinha iluminação pública, senão Praia, Santa Catarina e Tarrafal. Eu acho que sim, porque no Tarrafal foi Calheta com a Câmara, que eu também fui eleito para a Câmara, foi nessa altura que isso foi eletrificado Tarrafal. E outros pontos do interior que nunca antes podíamos imaginar que lá chegasse um dia a eletrificação. A comunicação, por exemplo, telefone, aos sábados e aos domingos, aquele correio lá no Tarrafal estava sempre cheio de gente para telefonar os seus filhos familiares lá fora. Portanto, tudo isso contribuiu para que a gente dissesse, basta, vamos à mudança. E 3 de janeiro trouxe uma série de benefícios, reformas importantíssimas. Trouxe várias reformas económicas, administrativas, sim. Constitucionais, que consolidaram o Estado de Direito. Quais considera estruturantes e, ao mesmo tempo, menos compreendidas pelos cabo-verdianos? Refirma essas reformas que foram empreendidas na década de 90. A primeira grande reforma foi a Constituição, que foi em 92. 22. Depois, os símbolos nacionais, porque tínhamos uma bandeira semelhante à bandeira da Guiné. O hino era o mesmo. Tudo isso foi feito nessa altura. Posso dizer também, para a imigração, nós tínhamos na altura 3 deputados e com a nova Constituição duplicamos. Se calhar temos mais deputados de imigração que para Portugal. Parece que Portugal só tem 3, não é? Não sei bem. Nós, na altura, os imigrantes não podiam ter dupla nacionalidade. Eu lembro meu tio na Holanda, que eu viajava com frequência, desculpe, ele disse-me, imagina, eu para ir a Cabo Verde tenho que pedir visto. Eu sou holandês porque tenho vantagem. Agora, para ir a Cabo Verde, na altura, com o governo de Carlos Veiga, foi possível que cada cabo-verdiano pudesse ter 2, 3, 10, indo, desde que o país onde está não tenha o impedimento. Mas começou-se a fazer leis que beneficiavam também os imigrantes, fazendo com que eles regressassem à terra. Lei que dava isenção de direitos aos seus bens pessoais, incluindo um automóvel, que ainda se aplica um bocadinho distorcido, mas se aplica ainda. Tudo isso aconteceu depois de 13 de janeiro, durante a década de 90. E o sistema bancário, quer dizer, só tinha um banco,
que é o Banco Central, que tinha um departamento comercial. E com a reforma foram criados vários bancos hoje. Temos, eu não vou fazer propaganda, mas temos vários bancos comerciais. Portanto, tudo isso aconteceu na década de 90. Portanto, uma liberalização da economia e dos preços. Os mais novos não sabem, mas a verdade é esta. Porque quem nasceu, a minha filha, por exemplo, não sabe nada. Ele nasceu anteontem, digamos assim. Mesmo o meu filho estava pequenino. Quando houve a mudança, pequenino, tinha uns 15 ou 16 anos. Tudo isso teve uma influência direta na melhoria das condições de vida aqui dos cabo-verdianos. Os comerciantes, foram criadas várias empresas da construção civil, que depois, enfim, não quero fazer juízo de valores, mas depois tiveram azar e desapareceram. E ao nível dos direitos e dos direitos fundamentais, das garantias dos cidadãos, lembrando que o senhor começou precisamente o programa a falar de uma situação bastante insólida, em que é preso e em circunstâncias que não, eu acho que não esclarecidas. Eu acho que o regime atual, a democracia, se alguém vai preso, é porque as autoridades competentes intervêm. Há uma separação de poderes. E quando ouço, as pessoas dizem, é o regime. Os tribunais são independentes. Agora, temos que ter gente com perfil, se calhar um teste psicotécnico antes de irem para a magistratura, para poderem fazer trabalho nos termos da lei, com competência, com isenção. Eu, se estou lá, não há ninguém que me obrigue a fazer aquilo que venha contrário à lei. Portanto, eu acho que há muitos processos, as coisas são lentas a terem resposta, às vezes prescrevem, tudo isso, mas não é culpa, do meu ponto de vista, do governo, seja do PCV, seja do MPD. E às vezes a gente não concorda que nós tenhamos aqui 2 partidos, mas 2 partidos dão maior estabilidade ao país. Porque quando há vários partidos, veja só a nossa antiga... como é dizer... Nosso parceiro, Guiné-Bissau, não é? Não, eu refiro-me a Portugal. Portugal, muito colonizador. Bem. Com vários partidos há sempre estabilidade. E Cabo Verde, de certeza, não aguentaria com a situação que se vê nesses países onde há vários partidos. Ora, era exatamente sobre isso que eu queria ouvir a sua opinião. O senhor foi embaixador de Cabo Verde, junto de alguns países da África Ocidental, com residência em Dakar. Como é que essa experiência moldou a sua visão sobre a democracia quando olha para esta caminhada que nós temos feito de mais de 3 décadas em termos de comparação? Como é que avalia neste momento a nossa democracia? Estamos a falar de uma região com muitas instabilidades, sim. Com alterações da Constituição da República, poderes que se perpetuam. Como é que olha para... Para ser sincero, nós, Cabo Verde, somos vistos pelos países da nossa região, e não só, pelos embaixadores acreditados nesses países com quem tive grandes relações pessoais, como exemplo. A todos os níveis. A forma como terminamos a eleição no mesmo dia, que antes das 10 da noite toda a gente fala, quem perde fica a lamentar, quem ganha faz a festa. Isso praticamente não acontece nos países aí ao lado. Infelizmente não acontece. E nós estamos a gravar precisamente numa altura em que ainda prossegue a contagem dos votos das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Ninguém sabe quem é que está na frente. Agora, a questão da verdade eleitoral aqui é um bocado... Já que falou da Guiné-Bissau, permita que lhe diga uma coisa. Eu ouço muitas pessoas a fazer comentários condenando a CDAO, que não serve. Do meu ponto de vista, com todo respeito, é porque não conhecem. Não conhecem o tratado, e esquecem que não é um Estado, que é uma organização composta por, eram 15, agora 12 Estados, e que o resultado, aquilo que se obtém, depende dos membros que compõem essa organização. Daí, pergunto, o que é que pode fazer as Nações Unidas aí na Ucrânia? O que é que pode fazer as Nações Unidas aqui na faixa de Gaza? O máximo faz discurso, mas não pode fazer nada, senão segundo a vontade dos membros, sobretudo aqueles que têm poder para resolver o problema. Se não fazem isso, as organizações não podem fazer nada. E a CDAO tem a União Africana. Também a União Africana tem a responsabilidade. Tem delegações praticamente em todos esses países. E quando há eleições, eu estive, por exemplo, em Conakry. Cheguei lá um mês antes das eleições. E hoje posso dizer,
naquelas eleições, do meu ponto de vista, quem ganhou foi Celo Diallo da oposição. Mas não. O resultado, a gente atrasou-se em reconhecer, mesmo a CDO. Uma semana depois, fui convidado para o Ministério do Interior. Chego lá e encontro 3 ministros. A intenção era que eu mandasse uma nota para Abuja, presidente da comissão, para dizer que tudo está bem. Que eu respondi logo, não, espera aí, eu vou analisar, eu vou ser o mais imparcial possível. Não gostaram, mas foi assim que eu disse. Bom, quando se faz a política, uma pessoa consegue dar a volta. Claro. Depois, a Comissão Nacional de Eleições declarou vencedor o Alpha Condé. Depois, o Tribunal Constitucional reafirma. Então, tivemos que dizer quem ganhou foi Alpha Condé. Nada a fazer. Porque quando as instituições do Estado, os tribunais declaram vencedor e fulano e tal, o que é que a CDO pode fazer? Nada. E numa reunião, por exemplo, numa cimeira de CDO, se há a condenação do país A, B ou C, porque há violação das leis da Constituição da República. Ok? A Comissão, o Presidente, apresenta a proposta para condenar. Mas a delegação, seja o Presidente da República ou o seu representante, discorda, veta, não sai. É preciso que as pessoas saibam. Acontece a mesma coisa nas Nações Unidas. Deve acontecer a mesma coisa na União Africana. É isso que acontece. Agora, estava a dizer que Cabo Verde é visto, ou pelo menos a sua democracia, o seu Estado de Direito, é visto como um exemplo, como uma referência. O que é que destacam quando olham para Cabo Verde? O que é que sobressai nessa avaliação? A administração funciona. Primeiro aspecto. Organização. A forma como são recebidos também nas repartições. E várias vezes vêm cá, eles visitam e sentem que, de facto, aqui, em relação aos países deles, estamos muito mais avançados. A gente não se apercebe, mas esta é a realidade que é constatada, que é reconhecida pela maioria esmagadora dos países por onde passei da CDO. E não só. Doutora, voltamos a falar do movimento para a democracia, apesar de todas essas reformas que acabou de destacar na frente económica, na frente política, o partido vai sofrer 2 cisões. Uma primeira que deu aso à criação do PCD e depois lá mais para o fim, em 99, salvo erro, portanto com o nascimento do PRD. Viveu também esses acontecimentos. Por que é que acha que houve essa divisão no seio do MPD? Repara, quando você cria um grupo para depois se transformar num partido, e não só, mesmo noutros partidos há divergências de opiniões. E aí, há sensibilidades, em 99, eu já não estava cá, de 87 a fins de 99. Mas foi acompanhado? Fui acompanhado. Eu já previa que alguma coisa não estava certa. Então, quando fui convidado para vir, eu lembro-me que a Helena Semedo estava ainda cá numa reunião. Eu fui, bati a porta para falar com ela. Já me convidaram, mas não quero ir. Porquê? Agora, essa confusão, eu não quero lá ir. Mas depois fui aconselhado pelos meus amigos, também pelo respeito que eu tenho, a amizade ao Dr. Carlos Veiga, ou quem me tem dito, os amigos são para essas ocasiões. Então eu vim cá. Criamos um grupo, tentamos impedir que aquilo acontecesse, mas não foi possível. Se tivéssemos a experiência que temos hoje, seja política, seja enquanto homens e mulheres, aquilo não aconteceria. Repara, o mais velho, em 91, era o Dr. Carlos Veiga, que tinha 41 anos. E os outros tinham 30 e tal, 20 e tal. Nunca tínhamos vivido a democracia. É natural que aquilo que aconteceu tivesse acontecido do meu ponto de vista. E felizmente, fomos às eleições, voltamos a ganhar com 2/3, que permitiu a dar continuidade às reformas iniciadas no primeiro mandato. Entretanto, em 99, há essa decisão de Carlos Veiga de se autossuspender e de se candidatar à presidência da República, portanto, é mais um foco de tensão e é nessa altura que vai surgir o PRD. Não, a minha leitura é totalmente diferente. Houve um aproveitamento político, seja da parte da oposição
que já existia, do PCV, seja da parte desse partido recém-criado na altura. Porque o Carlos Vega queria ser candidato, que tinha sido conciliado, ou da autoria, isso não posso saber. Eu mesmo não quis que ele saísse na altura, mas ele estava convencido e saiu. Eu não vejo o porquê, porque o primeiro-ministro é do partido mais votado. Se ele sai, entra outro. Agora, dizer que havia 2 primeiros-ministros é mentira. Isso é falso. Porque mas alguns juristas dizem que ele tinha que pedir demissão primeiro para depois se nomear um outro. Claro que pediu, de certeza absoluta. Foi pedir depois. Não. Como é que pediu depois? Para ser nomeado um novo primeiro-ministro não podia haver 2 primeiros-ministros na altura. Quem é que disse? Bom, se me apresentarem isso escrito no boletim oficial que a nomeação do Hugo Alberto Zar foi antes, o erro já não é dele, é de quem assinou o decreto. Mas lembra-se também que na altura Carlos Vega disse onde há 2 deputados há 3 opiniões diferentes. Bom, 3 juristas. É isso. Cada jurista tem a sua opinião. Por isso que há interpretação maioritária e minoritária. Às vezes a minoritária dá uma interpretação que às vezes subscreve. Mas o que aconteceu com o Carlos Vega, ele saiu, houve um aproveitamento. Portanto, não concorda com aquela leitura que se fazia na altura que houve uma tentativa de golpe institucional? Não houve golpe coisa nenhuma. O António Costa, quando saiu, podia ser nomeado um outro primeiro-ministro. Acontecera também com... Aliás, a ideia era avançar com Mário Centeno, não é? Sim. A outra questão que se deu em Portugal foi quando saiu Durão Barroso, que entrou no seu lugar Santana Lopes. É a mesma coisa. E a nossa Constituição com a de portuguesa, portanto, é tudo leitura política, cada um leva para o campo que quiser jogar, eu não entro para jogar. E deixa-me perguntar-lhe, acha que Carlos Vega é de facto o pai da democracia, é o rosto principal da democracia em Cabo Verde? Bom, ele não gosta que a gente diga pai, mas na verdade Carlos Vega conseguiu, eu não sei, não encontro o termo adequado. Carlos Vega foi uma espécie de fenómeno que apareceu na altura. E o seu comportamento, repare, quando em 2001 perdeu as eleições, que do meu ponto de vista não perdeu por 13 votos. Está a falar das presidenciais? Sim, presidenciais. Ele não permitiu que nós fizéssemos uma administração, porque primeiro Cabo Verde, segundo é Cabo Verde, depois sou eu voltarei. Quando eu disse muitas vezes a alguns colegas lá, nos países onde não quiseram acreditar, como é que uma pessoa não faz barulho que perdeu por 13? E já com isso, eu já, nos anos de 2000, quando estive deputado, eu defendi sempre que as eleições no exterior do país, para a imigração, a votação deve ocorrer pelo menos um dia antes. No sábado votam eles, lacrado, no domingo votamos nós. Porque não se pode aceitar que se vote aqui. Terminamos a votação às 6 e nos Estados Unidos ainda são 3 ou 4 da tarde, ou 2 horas da tarde. E com a comunicação foi sempre assim que nós perdemos as eleições com o Carlos Vega, do meu ponto de vista. Pode ser que haja alguém que discorde, mas eu estou convencido que foi essa situação que permitiu que ele não ganhasse as eleições. De facto ganhou, mas juridicamente o tribunal depois deu a volta aquilo com 13 votos de diferença. Muito bem, a democracia cabo-verdiana está em vias de consolidação, mas ainda é tida como imperfeita, com uma erosão cívica, pelo menos com uma sociedade civil bastante amorfa e com sinais de saturação. O que é que mais o preocupa nesta nossa democracia, neste percurso de 3 décadas e meia? Qual é que é o elo mais fraco nesse momento? Eu acho que eu estou preocupado com o sistema de comunicação. As redes sociais, do meu ponto de vista, constituem um perigo para a democracia. Os conteúdos são muitas falsas, os fake news, os deepfakes, e as pessoas já se habituaram a consultar apenas as redes sociais. E não escutam nem a rádio, nem a televisão que trabalham as informações. É preciso que os partidos políticos tenham muito cuidado e que o poder consiga legislar no sentido de punir. Não é limitar a liberdade de expressão, mas não podemos permitir que durante, por exemplo, os debates na Assembleia Nacional, as pessoas entrem, insultem todo mundo.
Eu não sei se porque sou... Portanto, vão acompanhando e vão fazendo comentários, vão insultando. Isso não pode continuar. Alguém tem que tomar medidas. Mas então defende uma regulação das redes sociais? Deve haver isso. Eu, quando estive na EMEP passei mal que o senhor não faz ideia. Eu digo que de todas as funções que já desempenhei, a mais difícil foi a função de PCA. Terei sido perseguido pelo próprio Ministério Público. Quer dizer, qualquer queixinha queriam que eu fosse lá prestar declaração. Houve altura que nem aceitavam que um advogado da empresa fosse lá prestar declaração. Tinha que ir o PCA? Tinha que ser o PCA. Eu sei disso. E nem vou aprofundar, porque podem dizer que estou a pessoalizar. Mas senti isso na pele. A ameaça de morte nas redes sociais. Tive até de participar numa instituição, houve um processo disciplinar. Quer dizer, tudo isso tem que parar. Outra questão. Também os profissionais da justiça devem trabalhar com competência e independência total. Não há nenhum membro do governo que possa dizer a um magistrado para fazer isso, se ele faz, a responsabilidade é dele, do meu ponto de vista. Mas, mesmo na comunicação também, é preciso que haja uma comunicação profissionalmente independente. Está a referir-se aos meios tradicionais de comunicação social, rádio, televisão, jornais. Sim, tudo isso, porque também na EMEP apercebi-me que parece que alguém estava contra a EMEP. Então utiliza a comunicação social para manifestar a sua vontade. Não pode. Porque a comunicação social deve ter uma função, os seus profissionais devem ter a função de apresentar as informações as mais corretas possíveis, não tendenciosas. Tudo isso, se funcionar, a democracia é um processo como eu iria dizer, dinâmico. Todos os dias temos que fazer para melhorar. Mas temos que nos defender dos... Mário Fernandes, mas quando a gente consulta os jornais da década de 90, essa relação entre o MPD e a comunicação social nunca foi pacífica. Sempre o MPD teve motivos de queixa, ou sempre alegou que a comunicação social não era independente. Bom, eu não quero fazer uma juízo de valores, nem quero analisar, porque não sou sociólogo, não sou psicólogo, não sei a razão porque é que um partido que criou condições para que de facto hoje tenhamos uma imprensa livre sofre às vezes mais. Eu não sei, isso não consigo ver, não consigo encontrar explicação. Pode ser que no seio do partido haja um que tenha uma mentalidade, haja outro que tenha outra. Eu lembro-me, já com isso, estava no governo, em São Nicolau, havia uma rádio que não cumpria os requisitos para funcionar. E temos que fechar isso. Eu, como tinha descentralização, disse, não vamos fechar, vamos dar um prazo. Portanto, em todo o processo de governação, a pessoa tem que ser moderada, aplicando a regra, mas deve ter alguma flexibilidade. Talvez a gente esteja a falar, eu não sei, mas eu não posso responder pela atitude deste ou daquele, porque na comunicação social nunca estive, portanto aí não posso dizer muita coisa. Há algumas organizações internacionais, quando fazem relatórios sobre a democracia em Cabo Verde, apontam sempre que há um déficit de participação e de cultura política. Os cidadãos participam muito pouco, digamos assim, no dia-a-dia do país, tirando as eleições que são periódicas. Por que é que acha que os cabo-verdianos, e sobretudo pegando no conhecimento que têm dessa realidade na África Ocidental, se consegue comparar as sociedades civis? O que é que nos pode dizer em relação a isso? A participação nas atividades políticas, isso, por mais que a gente tente, cada um vai se entender que deve ir. Eu já fui secretário do partido, secretário-geral, secretário nacional do partido aqui, durante 3 anos. Por mais que a gente fizesse, normalmente, em cada conselho, na estrutura, organização do MPD, por exemplo, tem lá um responsável que deve promover reuniões. Esperam sempre que as pessoas vão da praia. Se eu digo Tarrafal, digo Santa Catarina, digo São Vicente, se calhar todos os conselhos. Mas isso acontece com todos os partidos. As pessoas, não sei porquê, não gostam muito de frequentar reuniões. Na altura, quando era necessário, a gente organizava reuniões, as salas estavam sempre cheias. Depois,
a gente deixa ir. E eu não tenho remédio. Mas o que devo fazer é lançar apelo para que os partidos procurem organizar reuniões, convidar as pessoas, permitir também que as senhoras possam também participar, porque há mais homens, porque as mulheres ocupam-se mais da casa, se calhar. É preciso que haja um acordo entre os dois. Claro. Tudo isso deve ser feito, mas eu não tenho uma receita para passar, digamos assim, entre aspas. A nível global, o que nós sabemos é que a democracia está sob ataque, há várias ameaças à democracia, são os movimentos populistas e outros. O senhor acha que esta democracia cabo-verdiana está blindada a essas ameaças, ou não se pode dizer isso? Não, blindada nunca está. Nunca está, porque na Alemanha antes era democracia, depois virou nazismo. Em Portugal, não me lembro bem do processo, mas depois entrou Salazar, estragou tudo. Havia antes também, se calhar, a participação melhor do que no tempo Salazar. E nós não podemos pensar que somos exceção à regra. Aí todos devemos ser atentos. Os profissionais da comunicação social, os que estão na política, a sociedade civil, para não dar ouvidos a muitas coisas que se dizem que não são verdades. Nas redes sociais, nomeadamente. As redes sociais. Hoje o populismo está a crescer, que impressiona. Basta ouvir as televisões, as rádios, e não podemos dizer também que Cabo Verde pode ser que esteja acontecendo, porque, enfim, não quero entrar já estou fora, não quero entrar muito em pormenores políticos, se tivesse talvez dissesse. Portanto, tudo isso é preciso que as pessoas estejam atentas, que somos um país que houve muita melhoria desde 105 a esta parte. Todos os partidos fizeram, uns mais, outros menos, mesmo os 15 anos, houve melhoria, é preciso aceitar isso, eu não tenho problemas nenhuns. E quando vejo, por exemplo, ataque-se a figura de Mica Cabral, eu tenho outra forma de ver. A Mica Cabral, no seu tempo, deixou tudo, foi para a luta. A sua estratégia foi unir a Guiné-Cabo Verde. Eu não concordava com isso, porque já em 76 os meus colegas com o Romênia disseram, olha, Guiné-Cabo Verde não há hipótese. Portanto, mas temos que reconhecer o esforço que ele fez. É uma pessoa que é reconhecida a nível internacional. Como é que nós aqui dizemos que não? Não, cada um tem a sua liberdade de dizer ou apreciar como bem entender, mas eu, particularmente, tenho o respeito por aqueles que foram para a luta, mas que não me digam que são os melhores filhos da terra. Isso eu não concordo. Mas que merecem o respeito, isso, da minha parte, não há dúvida. E ao nível dos órgãos da soberania, acha que esta interdependência tem funcionado, o relacionamento entre o Presidente da República, o Governo, como é que tem acompanhado isso? Bom, aí se calhar cada um deve atuar no corredor previsto na Constituição. Se todos desempenharem o seu papel de conformidade com as leis e Constituição da República, de certeza não há choque. Não há, de certeza absoluta. Sim, aí há uma crítica Não quero fazer nenhuma crítica. Entendida aí. Sim, mas eu acho que na Assembleia é preciso chegar ao entendimento. Sim, o senhor foi deputado. Como é que consegue olhar para esse impasse? Passámos por isso durante vários meses. Nós chegávamos ao entendimento. Foi depois do Carlos Veiga ter intervindo que nós chegamos ao entendimento para criar os órgãos externos à Assembleia Nacional. Sempre houve. Mas não temos que radicalizar. Eu não tenho que fazer uma proposta e manter a proposta. Não. Nas negociações tem que se ceder para se ganhar também outros pontos. Quem é que deve liderar essas negociações, do seu ponto de vista? Bom, a responsabilidade política maior, às vezes, sai de quem está no poder. Tem a maioria, mas não tem a maioria qualificada. Aí parece que a responsabilidade divide. Porque se é 2/3, ter 60 deputados, aliás, 50 deputados, ou ter 30 é a mesma coisa. Os pesos aí são equilibrados. Portanto, só você tem o direito de pôr 2 em vez de 1. E o que tem menos mandatos põe 1. Mas a discussão, estamos em pé de igualdade. Não há imposição nem da parte de quem tem a maioria, nem da parte que tem a minoria. É preciso chegar ao entendimento. É preciso que sejamos cabo-verdianos que somos. Nós não somos radicais. Então, nessa matéria, não há que se radicalizar. Eu acho que se fizerem isso, todos os deputados, os dirigentes de todos os partidos, de certeza vamos encontrar a solução para preencher tudo aquilo que está ainda por preencher. Cada um
que desempenhe a sua função nos termos da Constituição e das leis da República. Se fizermos isso, não há problemas nenhum. O Governo decidiu construir um monumento à liberdade e à democracia, uma decisão que causou muita celeuma. O senhor é favorável a essa ideia de se ter um monumento, a se dirigir um Claro monumento? que sim. Eu não estava cá, nem sei do processo, só ouvi algumas coisas na comunicação social. Mas cada governo, cada acontecimento na história das pessoas, de uma sociedade, de uma nação, se encontrar que merece um marco para ficar, deve ser feito. E 3 de janeiro é um marco indelével. E se vai construir um monumento para simbolizar, para marcar o 3 de janeiro, eu acho corretíssimo. Aliás, quanto terá custado esse monumento aí quando você vai ao platô? Custou dinheiro. Claro. Quanto terá custado o Homem da Pedra? E a estátua Mica Cabral? Várias. Tudo aquilo foi feito com dinheiro dos impostos. Agora, não podemos ter, digamos, aquilo dá para fazer tantas portas. Faz-me lembrar o problema da areia que era proibido apanhar. Eu estava em campanha e disse, não se deve apanhar areia. Apanhem. Depois a areia acabou, não temos nada mais. Portanto, aqui é preciso que sejamos um povo também maduro, que sejamos um povo que não faz demagogia, que não vai atrás de críticas que não têm. Portanto, um marco de 3 de janeiro, como o 5 de julho de 75, se fizer algo nesse sentido, deve ser feito sem qualquer complexo. Porque a votação é a contestação e a gente a favor e a gente contra sempre. Unanimidade nunca há, do meu ponto de vista. Portanto, e para além da construção desse monumento, o Governo também já instituiu oficialmente a comemoração do 35º aniversário do Dia da Liberdade e da Democracia, celebrado a 13 de janeiro. Portanto, vamos ter várias atividades ao longo do mês de janeiro do ano que vem. Portanto, vale a pena comemorar a liberdade e a democracia. Eu já lhe disse, o que eu constatei, desde que nasci, passando por 5 de julho, chegando a 3 de janeiro, o dia em que houve a maior vibração das pessoas da nação cabo-verdiana foi 3 de janeiro. E porquê? Do meu ponto de vista, salvo devido respeito pela opinião contrária. Na independência, havia grupos que não queriam independência. Aqui na Chada, houve outra banca que foi lá para o platô a cantar contra a independência. No interior de Santiago não foi fácil. Aquilo foi rápido. No Tarrafal fomos forçados, entre aspas, a ir lá para Tarrafal para pedir às pessoas para se licenciarem. Tudo isso tinha favor e contra. Aqueles que tinham mais habilitações, mais experientes, foram presos, porque manifestaram-se alguma reserva e foram conotados de reacionários. E já com isso quero chegar àquilo de Trotsky, que eu acho que é tudo uma forma de fazer com que a pessoa saia. Qual é a diferença entre trotskismo e stalinismo? Um era aberto à crítica, que é o caso de Trotsky, e o outro era contra a crítica, mas tudo é marxista-leninismo. É a mesma coisa. Portanto, não vamos pensar que 3 de janeiro não merece, de facto, um marco para as nossas gerações futuras. Assim como 5 de julho também é uma data ímpar, porque nós aqui tornamos independentes um país que foi considerado inviável, mas que as pessoas conseguiram. Portanto, do seu ponto de vista, não faz sentido muitas vezes essa polémica, essa disputa de narrativas, não. Essa diatriba entre 5 de julho e 13 de janeiro? Devemos ser mais maduros, sermos ponderados, analisar as coisas com um certo equilíbrio e ver que a sociedade nunca é una. Quando é una é porque há ditadura. Não há ditadura mais em Cabo Verde. E vamos trabalhar para que nunca mais volte. Então, se é assim, tem que haver gente a favor, sempre. E gente contra, sempre. Maioria ou minoria, isso acontece sempre. Muito bem. Só para terminarmos, se pudesse deixar uma frase, uma apenas, sobre o valor e o preço da democracia em Cabo Verde, qual é que seria? Eu acho que estamos de bom caminho. Cada governo deve procurar fazer o seu melhor. E quem pretende também deve fazer o seu melhor, mas com uma linguagem sem agressividade de ambas as partes, com promessas realizáveis, não para prometer aquilo que não é possível se materializar, porque somos aquilo que somos,
Mesmo os países que têm meios não conseguem muitas coisas porque é tudo um processo. Nem na Suécia, nem nos Estados Unidos, nem na França, em país nenhum se consegue tudo rapidamente. É com o tempo, fazendo, todos nós vamos lá chegar a melhorar a vida de todos os cabo-verdianos daqui a mais tantos anos. É só comparar o que temos hoje com o que tínhamos em 75. O que temos hoje com o que tínhamos nos anos 90, início dos anos 90. Muito melhor, de certeza absoluta. E só não vê quem não quer ver. Todos cometem erros, todos fazem o seu melhor, uns mais bem feitos do que outros, mas isso acontece em toda a parte do mundo. Dr. Mário Fernandes, obrigado por ter estado connosco no Ventos de Mudança, por ter partilhado essa sua memória desses tempos, essa fase de transição e da abertura, todas as reformas também da década de 90 e por estar já naturalmente a perspectivar o futuro do país. Obrigado por ter vindo. Obrigado a nós e obrigado pela atenção que me foram dispensar. Como foi dispensado, melhor dizendo. Há ventos que sopram e passam, e há ventos que mudam o rumo da história. Cabo Verde, 35 anos de democracia. As vozes, as memórias e as ideias de quem ajudou a construir o Estado de Direito e de quem hoje o desafia a ser melhor. Ventos de Mudança, às terças-feiras na RCV, com Carlos Santos.